versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, também o justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, irmão. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa vigília. E ele disse que se ele não veio na primeira vigília, nem na segunda, mas ele virá na terceira. E é preciso que nós entendamos se o Senhor verdadeiramente, com esta palavra, ele veio a nós dizer exatamente tudo que nós ouvimos aqui, irmão. Fecha com o versículo 28 que diz, presta atenção, diz: sabemos que todas estas coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo que nós ouvimos aqui condiz com esse versículo aqui, 28. Porque na verdade tudo que foi feito, tudo que Jesus, toda a angústia que Jesus passou, toda tristeza, toda aflição, tudo que ele enfrentou, tudo que ele tomou sobre si, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, presta atenção, irmão. É para que nós entendamos que nós já estamos libertos, mas nós temos que acreditar. Crer quer dizer acreditar que você está liberto. Se você ficar balançado, o inimigo ele adora isso, a dúvida. Você está duvidando. Você já está curado e ainda, não posso nem pegar nessa porta, estou descadeirado. Você vai viver descadeirado. Jesus já me curou, já me sarou, e pelo sangue ele me lavou.
em nós mesmos, para dar a quem nós quisermos. Ah, mas eu não sou Jesus. Então você não é filho de Deus. Se você não é Jesus, você não é filho de Deus. É filho de Deus com outro nome? Não? O irmão Alan disse aqui, Júnior falou, desde o dia que eu aceitei a Jesus, ele tem me abençoado, ele tem cuidado de mim. E ele me curou, e ele me sarou para todo sempre. Já curou você, já abençoou você. Ninguém tem carência dele não. É só um filho. Amém, irmão? É isso. É simples. Irmão, não precisa subir morro, nem descer profundidade nenhuma, nem subir a altura de uma montanha, do Everest, ou de qualquer outra altura da terra, ou na profundidade do mar, para encontrar Jesus, não. Nós encontramos Jesus e estamos com Jesus e entramos aqui na palavra. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Há um decreto, irmão, de Deus. Você acha que Deus, esse decreto de Deus, ninguém, nem criatura, nem coisa nenhuma muda isso não, irmão. Irmão, mas por que não tem funcionado comigo? Quando Jesus chegou naquela sinagoga, tinha uma mulher curvada lá, estava curvada aquela mulher, há 18 anos. Quando ele chegou lá naquele tanque de Siloé, tinha um homem há 38 anos lá. Lutando para entrar naquele tanque, é como há muitos cristãos aí, correndo por os consultórios médicos, por médicos, e nunca vai ser sarado, irmão. Porque despreza o médico dos médicos. O propósito de Deus é ver você no prumo, é ver cada um de nós no prumo, é ver nós felizes. Qual é o pai que não deseja que os seus filhos sejam felizes, irmão? Até se sacrifica por eles, né? Nós que somos maus, não podemos nem comparar isso com Deus, porque Deus é infinito, irmão, em bondade para com cada um de nós, em misericórdia. Mas você não acredita, você ouve a palavra, mas logo vem as aves do céu e tiram de você a palavra. Amém? Você ouve a palavra no meio dos espinhos, você ouve a palavra no meio da incredulidade. Joga essa droga, dessa incredulidade fora de você. Toma uma posição. E você vai dizer ao irmão Raimundo, não. Você vai dizer, Senhor, hoje eu tive um encontro contigo. Hoje eu decidi entrar por esse caminho. Amém, igreja? Essa é a palavra da vida, irmão. Sem Jesus, ninguém tem vida. Ninguém tem vida, ninguém tem caminho, ninguém tem verdade de Deus. Mas com Jesus nós temos tudo. Ah, mas irmão, ele foi para o céu. Ele foi, mas voltou. Vai, cada um de nós, por isso aqui, ó. No versículo 29 ele diz, porque os que antes chamou, os que antes conheceu também, o predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O que quer dizer esse filho? Primogênito de muitos irmãos. Nós somos, cada um de nós somos filho primogênito de Deus, o primeiro. A Rosaria é a primeira filha de Deus, o Raimundo é o primeiro filho de Deus, o Alan Júnior é o primeiro filho de Deus, a Luciana é a primeira filha de Deus, o irmão Luiz é o primeiro filho. Nós somos os primogênitos, irmão, em Cristo. Acha pouco? Tem mais? Tem mais, tem muito mais. Quanto mais você tiver sede, quanto mais você tiver fome disso aqui, tem muito mais. E ele continua dizendo, aos que predestinou,
Agora, glória a Deus. Ele aqui no verso 3. E o que predestinou a esse também te amou. E o que te amou, a esse também te justificou. E ao que justificou, também glorificou, irmão. Está tudo bem ou não está? Hein? Chamado, predestinado, justificado e glorificado. Mas como é que nós fomos glorificados? Quando Jesus fez aquela obra lá naquela cruz, quando ele ressuscitou de lá de entre os mortos, nos glorificou a obra, a nossa, nele, para conosco, irmão, para a glória de Deus. Nós não somos glória de Deus de nós mesmos, irmão. Nós somos glória de Deus em Cristo. Aí sim, aí nós somos. Estava chovendo, ainda bem que eu moro muito longe da igreja. Eu saí para abrir, quando eu puxo a porta estava travada, eu abri um pouquinho assim. Eu entrei de lá para ver o que o tapete que tinha, estava prendendo, rodando. Acabei de tirar esse cara, não vi o irmão falando junto, vi ele lá no carro, piscando. Cheguei, graças a Deus. Entendeu? Então nós vemos aqui, irmão, que estava trabalhando. Não estava aqui tão perto, estava bem longe. Mas a intenção da pessoa, aí é onde está, irmão. Às vezes você ouve um cara de boboseiro, e ele diz assim, e quando você vê, verdadeiramente, nada daquilo que falou, nada daquilo, as pessoas não têm responsabilidade. Olha, se não tem responsabilidade com Deus, quer que Deus tenha responsabilidade com aquela pessoa. Irmão, acorda, todos nós, se você é empregado, você sabe, irmão, eu saí de madrugada. Eu saí de madrugada anos e anos. Aqui no Rio de Janeiro, 40 anos saí de madrugada. Né? Saí de madrugada para morar aqui, para trabalhar em Vila Isabel, para morar aqui, para trabalhar no Vidigal, morar aqui para trabalhar na Barra da Tijuca. É brincadeira, irmão? São 3 conduções, indo e voltando. Então, se o horário é 7 horas, eu não posso chegar às 7h30, senão eu vou ser dispensado. Aí eu vou dizer, minha mãe morreu, a minha mulher caiu da escada, nunca teve escada na minha casa, não é coisa nenhuma. Então nós vemos aí que tudo tem uma responsabilidade para que verdadeiramente flua as coisas. Então com Deus também Ele fez tudo. Ele não comunicou com nenhum de nós. Ele fez a obra toda e depois chamou para nós participar disso aqui, se nós quisermos. Se não quiser, mas ele chamou, ele convidou. Por isso, irmão, que é muito importante no nosso chamamento, nós continuar com aquele que chamou a nós. Mas como é que eu vou fazer isso, irmão? Que eu vou numa congregação aqui, vou noutra congregação ali, vou noutra lá, é tudo igual. Um toca forró, outro toca bumba, outro toca samba, outro toca frevo, outro mexe. Mas tudo você tem que dar dinheiro. Aí quando você se encontra com a palavra de Deus, você não está ouvindo aqui falar em dinheiro aqui. Está ouvindo? Nem nessa nem outra. Ninguém ouve falar em dinheiro. Mas quando você chega em certo lugar, o dinheiro está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar, irmão, é a vida de cada um de nós que fomos chamados para o decreto de Deus. Porque Ele vai acrescentar tudo na nossa vida. Nós podemos ter vivido uma vida de erro, de dificuldade e até também de prosperidade. Nós sabemos que tem muitas pessoas ímpias que são prósperas.
Agora não me pergunte por que eu também não vou dizer. Porque verdadeiramente aí rola pouca de tudo quanto é jeito. Mas também tem gente honesta também. Então nós vemos aqui, mas Deus chamou nós exatamente para nós conhecer, saber da vida. Que, como está escrito, todos nós que nascemos aqui nessa terra, nós viemos na escuridão. E se não conhecer a Jesus, a luz de Deus, voltará também na escuridão. Por isso que nós somos chamados. Uns com mais de 50 anos, outros com 30, outros com 20, outros verdadeiramente. E ele diz, quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, quem? Aquela dor é contra você? Aquele pedacinho de osso anulou você um corpão imenso, um pedacinho de osso. Ah, mas está me fazendo falta, fazer igual Isabel, está me fazendo falta, Jesus. Mas está vendo? Falta nenhuma. Jesus chegou, aquele osso já está verdadeiramente sarado. Entendeu? Agora, aproveitando também manhas, eu não posso. Aí fica o ai. Mas eu estou sentindo, eu não estou sentindo dor. Relaxa. Eu não estou sentindo dor porque o meu Senhor já me curou, já me verdadeiramente operou em mim a obra de verdade, de justiça e de amor e de misericórdia por mim. É você se levantando. Mas eu tenho orado muito. Eu orado o tempo todo. Se você não reagir, irmão, às vezes você pensa que eu não sinto nada. Irmão, agora eu não sinto nada. Uma vez você me deu sozinho. Mas eu sei, quando eu cometo a minha besteira, eu sei o que eu sou. Tá? Mas eu sofro para mim não me perder. E dou glória a Deus por isso. E é qualquer um de nós. Muitas vezes nós sofremos algo para que a perdição não leve nós. Porque às vezes a gente se inclina, não é, irmão? A gente se inclina para coisa que não deveria. E nem há necessidade. Tem um bocado de gente aí que tem necessidade. Não é, irmão? E a gente, não, isso é meu. Não. O meu está comigo. O meu está comigo. O meu está comigo. Irmão, aqui ó, se Deus está por nós, quem será contra nós? Quem? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e que crê nele. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Sabe por que ele não poupou? Porque verdadeiramente só ele poderia fazer aquela obra que verdadeiramente é nossa hoje, para que verdadeiramente nós tivéssemos vida com Deus. Então ele diz aqui, ó, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmão, dá ou não dá? Se ele entregou ele para todo o sofrimento nosso, por toda a miséria nossa, por toda a nossa imundícia, por toda a nosso adultério, por toda a nossa maldição, por toda a nossa contravenção, por toda a nossa ganância, por toda a nossa ambição, ele não vai dar agora a nós o que é santo? Vai dar ou não? Não precisa ninguém nem cobrar. Sabe por quê? O Senhor diz assim, quando você pede, Deus sabe, o teu Pai sabe o que você necessita. E já sabe. Ele verdadeiramente. Então eu não tenho que pedir. Pede sim, mas pede com fé. Quando você pede com fé, com crença, você está orando e já está recebendo.
você orar, Senhor, tira isso de mim. Senhor, tem pena de mim, Deus não tem pena de ninguém, não. Ele está no meu inimigo, mata todas aqui. A minha frente está escrito. Não tem pena de peninha, não. Ele tem misericórdia. Pena não. Porque pena é coisa do mundo. As penas do mundo estão tudo voando por aí e as pessoas tudo necessitadas. A misericórdia de Deus dá paz e graça a cada um de nós. Então ele diz, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica, irmão. É Deus que justifica nós. Quando, irmão, mas que eu tenho que fazer para Deus me justificar? Ô, irmão, pelo amor de Deus, se ajoelha ou sente em cima de uma pedra, ou sente onde você sentar e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, esse pecador que verdadeiramente não tem conseguido se desligar desse pecado. Me desliga dessa infâmia que eu não quero. Você faz um relatório só com Deus, não é comigo. É com Deus. Se sente lá, na sua cama, na sua mesa, ou na pia que está lavando a louça, ou escovando o cachorro. Senhor, conversa com ele. E ele vai dizer, a minha paz te baixa. Aí você confia, e daí em diante você procurar. Ô meu irmão, é simples, e não precisa você ficar orando com muita gente, 1 hora, 3 horas, 3, 4 palavras é suficiente. Quando olhar as orações de Jesus, as orações de Jesus diz assim, Senhor, me cura, Senhor, se tu quiser me limpar, limpa-me agora. Diz quem? Os leprosos. Aí o Senhor, olha a oração do Senhor. Eu quero, fique limpo. A mesma hora eu estou limpo. Agora, gastou muito tempo. Então nós vemos aqui que não é por muito falar e repetir, por exemplo. Eu ficava pensando o que é uma oração repetitiva. É porque a pessoa falou, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí ele pegou, meu Deus, não. Repetir o que Deus já fez, a promessa consumada. Senhor, tu me prometeu isso. Senhor, tu me prometeu aquilo. Senhor, faz isso por mim. Porque está escrito, tu está repetindo o que ele já fez, irmão. Não precisa. Porque ele sabe o que ele fez. Ou não sabe? Segundo as escrituras, eu tenho os cabelos tudo branquinho, igual o meu, assim. E por causa disso, o inimigo pensava que Deus era idiota. Eu vou tomar o lugar dele. Tomou o inferno, para depois ser verdadeiramente destruído para todo sempre. Acorda! Você sabe que ele está dizendo aqui que não há condenação nenhuma para você. Não tem mal nenhum que pode se apoderar de você. Angústia nenhuma que possa derrotar de você. Palavra, como aquele louvor que a irmã louvou. A resposta não vem do médico não, irmão. Nem do advogado não. Vem do Senhor. Está vendo aí? Eu agora estou frito. Não, você não está frito coisa nenhuma. Você está se fritando. Não tem nada de fritar você. Você está se fritando. A melhor coisa, pelo amor de Deus, em Cristo. Para de ficar dormindo. Continuando a dizer aqui, ó. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu. E antes o ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus. E também intercede por nós, né? Irmão, outra vida, ele está à direita do Pai, intercede por nós, irmão. Mas o que é que eu tenho que fazer
Você está perguntando a você mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Nada, não tenho que fazer nada. Quando Jesus ia com Jairo, que a filha dele estava para morrer lá, veio os servos dele lá e disse, não incomoda o mestre não, que a sua filha já era, já morreu. Não foi? Está escrito onde está? Aí Jesus, não posso fazer nada, Jairo. Morreu. Foi assim que Jesus fez? Foi, irmão? E foi que Jesus disse? O Jairo olhou, nem olhou para as palavras daquele que nem ouviu aquela palavra, olhou para Jairo e disse, creia somente no que tu veio me buscar, que eu vou dar vida à tua filha, ao teu servo. É isso, irmão. Você aceitou Jesus para quê? Para viver doente? Coitadinho da minha filha, velho doente. Está com a saúde na mão dela e velho doente. Como? Um negócio. Mas é o inimigo, velho. Então o inimigo nada, é você mesmo. Não tem nada de inimigo. É a tua natureza que não deixa o Senhor pousar na tua casa, irmão. Que é você. Se você deixar ele pousar na tua casa, ele vai mudar a tua vida física, a tua vida espiritual, a tua vida total. Aleluia! Oh, meu Deus! Deixa o Senhor entrar, irmão. O Senhor está quase entrando. Está quase entrando. Está quase entrando. Deixa ele entrar. O Senhor disse, se nós deixar ele entrar, o que é que ele vai junto com a gente? Ele ceia com a gente, né, irmão? Ora, vamos deixar ele entrar, irmão. Aí ele diz aqui, ó. Você precisa dizer, quem nos separará do amor de Deus? O amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? A perseguição lá dos teus patrões? Não é, Rosário? Não é? No tempo a Rosário até saiu daquele emprego, depois o patrão procurou ela, quase chorando. Aí ela foi para ela até hoje e vai ficar o resto da vida. Se ela não sair de lá, porque o Senhor não vai tirar. A Elza também trabalha com a véia, que verdadeiramente também que ela fica fumaçando. Eu digo, Elza, quem botou você lá? Foi o Senhor. Então só sai de lá quando o Senhor mandar você sair. Ela pode ficar cutucando, ela pode fazer o que quiser. Mas eu não tenho sangue de barato. Não, tenho sangue de Cristo. Quem tem o sangue de Cristo, a natureza de Cristo, tolera toda essa besteira, porque nós sabemos que isso tudo já está derrotado, irmão. Jesus diz assim, você está muito angustiado, Jesus diz assim, eu venci o mundo. Obrigado. Eu estou cheio de preocupação, eu disse que vencer o mundo. Não para de ficar preocupado, eu venci o mundo. Sabe por que ele disse que venceu o mundo? Porque ele venceu o mundo por nós, irmão. Ele não venceu o mundo por ele, não. Ele venceu por nós, a Deus. Venceu o mundo por nós, a Deus. Olha que maravilha, irmão. Não é maravilhoso isso? Aqui, ó. Nada dessas coisas, irmão. Espada, ali tem um cara com a espada. Cheguei lá na tua casa, olha essa faca fora aí. Porque quando Pedro tirou aquela espada e cortou a orelha daquele soldado, Jesus disse o quê? Mete a espada, Pedro, vai cortando, vai acabando com todo mundo. Foi assim que foi. Irmão? O ensinamento que nós temos, pega a tua faca aí, pega a tua, bota na tua varinha, porque quem usa isso aí morre com ela também. Ninguém tem vida com esses trocos, não, irmão. Oh, meu Deus, é maravilhoso, irmão.
que somos entregues à morte todo dia, como reputados, como ovelha, como matador, sim, irmão. Todas essas perseguições, todas essas coisas, é morte. Só que você não faz isso não, irmão. Né? Aí então eu estou trabalhando na casa do macumbeiro e lá eu tenho que lavar a roupa dele, não, problema. Você não pode participar do que ele participa. Agora lavar a roupa dele que está te pagando, ou não pode? E se não pode, você vai perguntar a mim, ou perguntar ao meu pai, ou perguntar ao meu Senhor. E ele vai me tirar daqui. Mas se ele não tirar, ele está dizendo que você pode fazer o que ele tem no dever. Então vamos lá para fechar aqui, ó. Mas todas essas coisas, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que fez a obra, por aquele que venceu, nós somos mais do que vencedores. Eu estava com uma zoeira no meu ouvidos e eu estava dando uma de besta. Parando, foi uma cura. E agora eu tudo. Eu falei, peraí, o Senhor já fez a obra e eu estou curado. Eu nunca aceito isso. É pela fé em Jesus Cristo. Tá bom. Pronto. Acabou. A perturbação dia e noite. Vá para o inferno que eu estou no lugar. Não é eu. Entendeu? Ou você se levanta contra o mal, ou ele arrebenta você. Ele perde você. Então, irmão, para terminar, porque estou certo, mais de todas as coisas são mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo. O amor de Cristo em Deus. Nada disso pode separar nós. Está vendo aqui? Se nós cremos no Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Por isso, essa palavra que você ouve, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito. Jesus disse, a palavra que hoje ouve é Espírito e vida. Então, quando você ouve, que verdadeiramente, se você estiver atribulado, você abre a Bíblia, aqui pega esses dois últimos versículos, 38 e 39, e lê. Você acabou de ler, você já venceu tudo aqui. Você já venceu. O problema é que eu pouco leio e quando eu ouço com meus ouvidos e com as minhas intenções. Nós temos que ouvir como filho de Deus. Amém? Fica com essa palavra que verdadeiramente trouxe entendimento a cada um de nós, para que nós possamos. Aí que a pessoa quer sair evangelizando, sem isso, se ele mesmo está precisando de ser curado. Você está precisando de ser curado, você vai sair, levar cura para alguém. Por isso que meu pessoal que sai para evangelizar, daqui a pouco ele está todo tronco, todo doente, todo inchado. Por quê? Porque ele não tem cura nem para ele. Como é que ele vai levar cura para os outros? Tem que haver consciência disso, em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, hoje, como é a minha vigília, o Senhor falou comigo, fala para o meu povo, orar de joelho, para verdadeiramente, mas Senhor, de joelho, porque nós verdadeiramente, quando nós ajoelhamos,